Ou seja, para você quebrar a dormência, você precisa quebrar esse bloqueio que aconteceu. Tá? Então, repetindo, esse bloqueio pode ter acontecido na planta-mãe ou pode ter acontecido fora. Tá? E aí você vai quebrar a dormência. Tá? Que nós chamamos de a quebra do bloqueio, nós chamamos da quebra da dormência. Ou alguns também vão chamar de pós-maturação. E essas condições específicas, né, como eu disse antes, elas vão variar aí de espécie para espécie. Né? Como eu disse, essa condição, umas vão precisar do frio, porque aquela planta, o habitat dela é o frio, né? Então existem todos os sinais da natureza para estar quebrando isso daí. Existem aquelas que passam pelo fogo, então o sinal vai ser o fogo, a temperatura e tudo mais. Né? Então nós podemos concluir que as sementes dormentes, elas apresentam, né, tanto restrições internas, né, e como internas da própria semente, é isso que eu queria passar, quanto restrições aí sistêmicas. Né, e que isso deve ser superada, né, pelo esse processo que a gente disse, né, pelo processo de quebra de dormência. Então, para quê? Quando você quebra a dormência, a semente aí está apta a ser germinada. Então, eu vou resumir, né, para ficar mais fácil de entender aqui, eu vou colocar aqui essa linha de uma maneira geral, como que acontece todo o processo. Então, imagina aqui, né, resumindo, eu vou fazer um fluxograma de tudo isso. Então, começou pelo, né, nós temos aqui o zigoto, que a gente chama o zigoto, que é aí o início aí da formação da semente. Né? E aí acontece então aqui uma diferenciação, né? Ou seja, na formação da semente vai acontecendo uma diferenciação celular, né? Como a gente diz, né? Por quê? Porque existe aí, é como as células troncos, né? Existe uma diferenciação celular aí. E aí depois você vai ter o quê? Aqui. Você vai ter então o embrião maduro. Zigoto, diferenciação. E nós temos então o embrião maduro. E aí, depois desse embrião maduro, né, nós vamos ter aqui então a parte de repouso, né, que a gente diz o repouso fisiológico, que vai ter um mecanismo para causar esse repouso ou não. Tá? Então, que a gente diz que seria um repouso, que aqui que a gente pode chamar, né, como eu disse, né, fisiologicamente aí acontecem sinais, né, para que ela entre nesse repouso. Então a gente chama de repouso, né, repouso fisiológico. Tá? E esse repouso fisiológico ele vai ser acionado, né, como a gente diz aqui, né, acontece alguma coisa nele. O que vai acontecer? Pode ser tanto aí questão da deficiência de água, né, ou a deficiência de oxigênio, né, alguns, como a gente diz, né, alguns inibidores, né, como inibidores aí os fitohormônios, né, alguma coisa assim, né, e algumas diminuições daquelas atividades enzimáticas que eu falei. Tá? E aí, é claro que ela pode entrar daqui, ela vai entrar ou em dormência, como a gente diz, né? Ou ela vai entrar em, como a gente disse, né, que é a quiescência. Tá? E essa quiescência, né, que vai aí, então, acontecer finalmente, então, aqui, a germinação. Então veja, se ela tem todos os ambientes favoráveis, ela entra em quiescência. Se ela não tem os ambientes favoráveis, ela entra aí em dormência, tá bom? Ou seja, esse repouso aqui, fisiológico, o que ativa ele? São informações genéticas já pré-existentes na semente. Então, existe geneticamente que ela fala, bom, temperatura, fogo, dormência. Temperatura alta, né, fogo, dormência. Temperatura baixa, neve, né, então dormência. Então, isso vai estar escrito ali na genética da planta.
tá? Ou seja, são sinais que acontecem, né, para que vai controlar todo esse mecanismo, tá bom? Então, aí quando tem os sinais de ambiente desfavorável, ela bloqueia. Quando tem sinais de ambiente favorável, ela reativa todo o metabolismo e acontece então a retomada aí do crescimento embrionário.